Face. Face. Como é que eu faço? Face. Não apareceu aqui ainda, tem que atualizar. Ainda não. Atualizo outra vez. Agora está aqui. Isto. Tirou o som. Ah, sim, vou tirar o som. Eu tenho que tirar o som do meu aparelho aqui, né? Pronto, tirei. Pronto. Salvar. Dolce Miele já está conosco. E no YouTube, o Alexandre, Antônio Marcos, Edneia, Gisele, Deus abençoe, obrigado. Vladimir, bênção. Juliana, Cláudia, Neide Rodrigues, que belo ter vocês aqui conosco nessa noite, outra noite do nosso curso. Já é um curso, né? Já somos no 7º encontro já sobre o Anticristo. Né? Não, por enquanto está bem. Milton Pires, Anne Gaspar, Adila, Neymar Leme, Clarissa, bem-vindas, bem-vindos todos no Face, no YouTube temos ainda José Carlos, Luxa, Maria Inesa, a Nise já disse, né? Pois é, eu nessa hora não tomo nada, nem café, nem chimarrão. Mas Patrick, bem-vindo, Patrick. Então, estamos trabalhando, pessoal. Quase lua. Na nossa grande preocupação, que é realmente a compra do nosso refúgio, né? E ainda não nada. Temos em vista alguma coisa que estamos gostando, está mais dentro da nossa perspectiva, mas ainda precisamos de ajuda, hein? Dos outros também? De ajuda séria, forte. Ainda precisamos de ajuda. E hoje já é dia 13 de novembro. Novembro, hein? Bah. Me respeita. Leme Bragança, Neide, Cláudia foi. Nisaluna, bem-vinda. Deus abençoe. Neymar, Clarissa, Silvana Cunha. Eu esqueço de botar aqui para baixo, aqui não sobe automaticamente, eu tenho que operar, né? Então eu esqueço. Então, o nosso procedimento vai ser como nas outras lives. Espero terminar esta parte da exegese e, de fato, então, fica só mais uma noite sobre o Anticristo. A Gleice está na contra-regra, né? Isso. Mas não é contra-regra que chama, né? Moderadora. Hoje nós trocamos. E o Eric e o Sebastião estão conosco, só que hoje eu faço sozinho. Cristina Maria, bem-vinda. Faço sozinho porque é só a exegese mesmo, não tem. Nada com nada. E os textos não são contínuos, então fica melhor assim. Totode, bem-vinda. Carlos Medeiros, Filomena,
A Nisa Luna veio aqui também no Face. A Nisa Luna vai nos dois, ela se previne. Denúncia Católica, garotinho, como é que está? Está lavando louça, fazendo arroz, jantando, fazendo arroz. Então, primeiro fazer arroz para depois jantar. Lavando louça e dobrando roupa. Nossa! Antônio Oliveira, Deus abençoe. Então, que disfarçada, né, que você deu. E o meu amor está de costas para mim. Para mim podia virar o meu amor perto de mim, para eu poder ter o consolo e a inspiração dela. Ela me inspira, né? Meu amor é a inspiração, né, amor? É a inspiração do maninho, teu maninho, viu? Tá? Fica aqui com ele. Não briga com o teu maninho. E mais aqui, Rafael e Giovana Valesca, Eleandro, Jefferson, estamos te esperando, Jefferson. Ansiosos pela tua chegada. Nós tínhamos que nos comunicar mais, tu tinha que ir nos colocando a par do que tu estás fazendo para vir e tirando as dúvidas, enfim. Maria José, Paulo Oliveira Figueira. O Eliano está mandando um abraço a todos vocês aí. Ah, obrigada. Obrigado, Luísa. A Cláudia teve a visita das netinhas, estava cansada, cansa. Andréa Letícia, boa noite, Deus abençoe. Salve Nossa Senhora. Que bom, Denúncia, que tu tá bem. Lourdes Souza, boa noite. Deus abençoe. Ah, Maricotinha, apareceu a Maricotinha. Não podia faltar, né? Maricotinha não pode faltar. Emerson Benedict. Deus abençoe, sim, sim. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos rezar, pedir a inspiração do Divino Espírito Santo. Imagens e sons estão ótimos, informa o Leandro. E precisamos mesmo, né, da inspiração do Divino Espírito Santo. Ele vai abrindo o caminho, porque Apocalipse e coisas de futuro a Deus pertence. E nós somos cegos aí tentando apalpar alguma coisinha que consigamos ver, mas que nos oriente, são importantes, porque nos orientam. Imagina, pobre daqueles que não veem, por exemplo, que nós estamos sob um antipapo, que é o falso profeta. Estes sim são pobres, né? Estes são pobres, têm a inspiração divina, sem procurar, com o coração isento, deixado de se guiar realmente por Deus, pelo Espírito Santo. Estes são. Então nós temos alguns elementos também sobre o anticristo, que é tão importante termos alguns elementos, alguns sinais, para estarmos algo preparados. Eu sempre digo, mais importante estarmos preparados para logo identificar o anticristo do que estivemos para identificar o falso profeta, que demorou, né? Ao menos, e olha que estávamos avisados de tanta coisa, mas até nos convencermos que Francisco era antipapa e o falso profeta, tivemos que ver alguma coisa na realidade. Claro, hoje, como sempre digo, depois de 7 anos de antipontificado e de tudo aquilo que sai da boca, todos os sapos, diz aí o Apocalipse 3, todos os sapos que saem da boca do falso profeta, claro que nós, graças a Deus, ao Espírito Santo, o identificamos. Mas custou, e não deve custar a identificar o anticristo, sob pena de não podermos mais fazer. Né? Até porque ele passa rápido, isso aí está já há 7 anos. Imagina, eu levei 2 anos para identificá-lo. Se levar 2 anos para identificar o anticristo, já estamos lá. Já estamos lá dele, né? Chegando ainda, Cláudia S. Cláudia, sim, não, já chegou, né? William Alves, Deus abençoe. William é o que estamos esperando, já está com a passagem na mão para o dia 24. Já está, William, estamos simplesmente, fortemente esperando por ti.
Simplesmente Isa, obrigado. Tânia, boa noite. Eda, bem-vindo. Então, é isso, queridos. Temos que invocar o Espírito Santo, pedir que ele nos ilumine. Maria Sapone, Iguatemi já foi. Regina Biazebete, acho que essa até conheço. Dolce Miele, né? José Francisco Cruz, Lucas Rocha, sejam bem-vindos. Pois é, o Totode, eu não, viu? Eu fico me segurando, eu queria ver, queria palpar, queria provas, né? Queria provas. Rogério Maio, veja que nem com a primeira exortação apostólica pós-sinodal, a Evangelii Gaudium, onde ele expõe o seu desidério de destruir o papado e a igreja, ainda aquilo só me colocou de sobreaviso, em desconfiança. Eu só fui realmente aí, agora sim, com toda a força, dizer quem este homem é, quando ele fez a heresia formal e fez o cisma em Amores Letícia. Daniela Salles, bem-vinda. Bruna, Marlene, Falcão. Oh, Marlene, que saudade de vocês. Sim, da saudade de vocês. Mas então vamos rezar, pedir que Nossa Senhora também interceda por nós. Jefferson vai estar aqui conosco. Marcelo Rodrigues, Totus Tuosa, Rede Católica News, que bom, Marcelo. Então, a Ciliane também chegou. Eric, Frangeli Fellert, Antônio, boa noite. Marcos de Boa. É outro, não é este, é outro. Ele? Não. É outro que está aqui me olhando. Olha você, olha ali. Olha aí, aqui Vem aqui para te aparecer também. Ah, lá você, lá você. Agora você vai aparecer aí. Ângela Patrícia, boa noite. Feliz. Então, vamos começar. Lucas Rocha, sede da sabedoria. Rogai por nós. Alguém está se saudando aqui. O Eric Franguelli está dizendo: olá menino lindo. Ele disse, só que ele não é lindo, ele é feio. Ele também chama Olha. Não bate na minha maninha. Não judia da minha maninha. Olha lá, todo mundo dando oi pra você. Olha, todo mundo dando oi pra você. Não, ele quer roubar o meu solidão. Não vou roubar seu solidão. Olha, não pode roubar meu solidão. Tá bem, queridos, agora vamos começar sério. Tá, Vem, agora Eric. o padre precisa se concentrar. Agora vem cá. Então, nós se lembram que nós terminamos no domingo passado confessando a nossa ignorância a respeito deste número 666, que é ligado ao nome do anticristo e que é o número de homem. Então essas duas coisas nós queremos gravar para estar atento, depois, afinal, tentar conhecer o mistério do anticristo. Talvez nós, eu me incluo nisto, que já estejamos realmente vivendo em refúgio, nada disso façamos. Talvez só tenhamos alguma notícia, até tardia, de que de fato ele já está aí e fazendo os seus estragos, mas nós estaremos reclusos e deixa o mundo. Não. Nós estaremos vivendo aquilo que o anjo recomendou aquele que fugia de Sodoma e Gomorra, como é o nome? Sodoma e Gomorra? Abraão? Não. Lia e Ló? Não, é do... Como é? Não é Lia e Ló, não? Não, é Nossa, Lot. daí Lote. Lot. Lot. Família de Lot, sobrinho de Abraão. Isso, nós estaremos lá como eles, isto é, sem olhar para trás. Né? Vejam, queridos, como isso é importante, esta compreensão do refúgio. Né? Estaremos lá, no refúgio, sem querer olhar a ira divina que se abate sobre este mundo. Que coisa, que mistério. Dê-nos Deus esta graça de estarmos lá em oração, em vida piedosa, simples e
esperando Jesus, sabendo que lá fora a ira de Deus se abate sobre este mundo. Então, talvez a nossa ignorância do número 666 siga até o fim, e só Jesus, com a sua aparição, nos revele tudo. Não importa. 66. Não faz mal. 6 era o número do meu celular. Ai, amor. Era o último Olha, celular que eu tive estamos que descobrindo aí quem era mesmo. Estamos celular descobrindo aí que- quem é a anticrista. Tá morrendo Eu de perdi. Tá morrendo de rir aqui. banheiro. Ah, meu amor. Mas agora nós queremos então abordar, vamos dar um pulo de três capítulos, 14, 15 e 16, vamos direto ao 17. Capítulos 17, 18 e 19. É a sombra. Quer dizer, Viva Deus. é um capítulo realmente, quer dizer, são capítulos realmente que eram um grande mistério, mesmo na exegese católica, era um grande mistério. Fala do castigo da Babilônia, fala da Babilônia. Claro que para nós católicos este mistério é imenso. Com Lacunza, hein? Vamos honrá-lo. Com Lacunza nós aprendemos isto. Quer dizer, a esposa infiel, a prostituta que vem da infidelidade, não podia ser outra senão verdadeiramente aquela que se reveste. Olha como vou dizer, aquela que se reveste das aparências de catolicidade. Tá? E que nós identificamos hoje na contra-igreja, isto é, na maldita seita de Bergoglio e seus asseclas, que dominam o Vaticano, que dominam as nossas dioceses, que dominam as nossas congregações e movimentos, que dominam as nossas paróquias, que dominam os nossos fiéis católicos, a grande maioria dos fiéis dominados por esta anti-igreja, que jamais nós pensaríamos pudesse ser realmente a Babilônia, a prostituta. Mas veja, na palavra infiel, de que se trata dela, quer dizer, só podia ser aquela que era fiel. Os outros, isto é, as outras religiões, as outras seitas, que já saíram do seio da Igreja Católica, todos os protestantes, todos os pentecostais, todos esses movimentos, esses já são infiéis de nascimento. Já são infiéis, já fazem parte dessa Babilônia, já são prostitutos desde o nascimento. Como é forte nós entendemos isto, queridos, que a igreja, a verdadeira Igreja Católica, isto é, nós, que recebemos o Espírito Santo, estamos abertos e procurando essa fidelidade da esposa, procurando seguir sendo fiéis. Nós, a verdadeira Igreja Católica, contra ela, as portas do inferno não prevalecem. Nós, a Igreja Católica, segue neste mundo e segue em nós. É um resto, é um número pequeno, disperso, anônimo, desconhecido, que não tem aparência neste mundo, mas é a única verdadeira Igreja Católica. Aquela que começou como uma sementinha, lá na Palestina, lá em Israel. E que segue hoje também, depois de ter crescido um pouco, mas segue hoje também como um resto fiel. Então, claro que nós levamos com grande surpresa quando vimos aí, quando descobrimos que afinal a Babilônia, a famosa prostituta, não era outra senão aquela que conserva a aparência da Igreja Católica. Vejamos o que diz os versículos 1 a 7 do capítulo 17 do Apocalipse. Diz ali, um dos 7 anjos das 7 taças
veio dizer-me: vem, vou mostrar-te o julgamento da grande prostituta que está sentada à beira de águas copiosas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e com o vinho de sua prostituição embriagaram-se os habitantes da terra. Então, vejam, queridos, de fato, nós temos aqui uma confusão, esse é o melhor termo, uma confusão entre a besta e até as bestas, a tríade besta. Né? Entre eles não só o anticristo e o falso profeta, mas o próprio Lúcifer. A confusão entre essa tríade que domina o mundo, portanto o mundo, né? e esta falsa igreja, essa contra-igreja. É uma confusão, de forma a já não conseguirmos mais distinguir os reis da terra das bestas, dessa prostituta famosa. E tinha que ser a mais famosa, né? A Igreja Católica, com certeza. Então, não conseguimos mais distinguir. Vem, diz o anjo, vou mostrar-te o julgamento da grande prostituta. Porque isso, para o apóstolo, era uma surpresa imensa, como é para nós também. Né? Nós também estamos surpresos, só por uma revelação feita a nós pelo Divino Espírito Santo, este mesmo que inspirou o anjo a mostrar a João, quem é esta prostituta, a grande prostituta, que está sentada à beira de águas copiosas. O que seriam essas águas copiosas? As águas são todas as doutrinas que vêm do mundo. É claro que nós podemos identificar isto como mares e rios, e por isso se escolheram algumas cidades, como por exemplo Nova York, São Petersburgo, a própria Roma e outras cidades onde tem rios e mar. Né? Então, todas engolfadas nas águas, para identificar aí. Mas aqui, sem dúvida, se trata das duas coisas. Essa é a lição que temos que tirar para ler Apocalipse 17 a 19. Isto é, a confusão que existe entre a contra-igreja e o mundo. Tudo que se refere a um aqui se pode tomar para o outro. É uma mesma nefanda e terrível realidade. Só muda alguma aparência. Esta tem uma aparência religiosa, é uma falsa religião. Os reis da terra se prostituíram com ela. Puxa, isso aqui é uma coisa impressionante. Porque nós vemos quantos reis da terra estão se prostituindo com o falso profeta, com esta contra-igreja. Eu fico realmente admirado de ver, por exemplo, agora, aquele padre que negou a comunhão a um político importante nos Estados Unidos. Né? Saiu Bergoglio a dizer que ele daria a comunhão. Saiu o James Martin, aquele dos gays, defendendo, não, devia ter dado comunhão. E até Dolan, o cardeal arcebispo de Nova York, repreendeu o sacerdote dizendo que devia dar a comunhão. Quer dizer, esta confusão, se prostituem, realmente os reis da terra se prostituem com ela. E com o vinho da sua prostituição embriagaram-se os habitantes da terra. Muito interessante a alusão ao vinho, porque nos lembra logo o cálice sagrado. Lembra
Lembra-nos logo o cálice sagrado. Então, o que se diz aqui, na verdade, é esta confusão. Nós temos que estar conscientes de que essa prostituta, nela não se consegue mais ver sinais característicos que distingam ela do mundo. Não podemos... É o discurso de Bergoglio. Bergoglio, a ONU, a nova ordem mundial, a comunidade europeia, a grande pátria aqui no Brasil, tudo se identificam plenamente, perfeitamente. É impressionante, é impressionante. Então, é isso que nós temos que aprender aqui, viu? Desses versículos 1 a 7, é justamente isso que nós temos que aprender. Que esta mulher, vestida com púrpura e escarlate, adornada de ouros, não é outra a Babilônia grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Esta não é outra, aquela que se embriaga com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, não é outra senão verdadeiramente esta aparência de igreja que restou nas mãos de Bergoglio e dos seus ascetas. Aqui nós temos verdadeiramente a aparência de igreja. Nada mais, nada menos que a famosa prostituta. Nós a identificamos perfeitamente. O versículo 8, que aqui é que nos interessa, isto é o simbolismo da besta e da prostituta. O versículo 8 diz: a besta que viste existia, mas não existe mais. Está para subir do abismo, mas caminha para a perdição. Nós já falamos sobre isto e podemos uma das identificações que conseguimos fazer, cabem outras, mas uma boa e importante é realmente sobre o capitalismo, o comunismo e o próprio capitalismo, né? Ambos inimigos letais de Deus e da religião, né? Bom, sobretudo agora, viu? Sim, o comunismo já parece ter se extinguido de alguma forma, ou se não morrido, porque continua aí Cuba, continua aí a China, continua aí a Coreia, enfim, mas ferido mortalmente com certeza foi com a queda, com a queda da União Soviética, do Muro de Berlim, enfim, né? Então, sim, foi ferido mortalmente. Mas o capitalismo está para receber a sua ferida mortal agora, né? Com o crack das bolsas, com bom, queridos, até com aquilo que se propõe aí o governo mundial, né? A guerra, tudo isso é a queda do capitalismo também. Então, mas que ressurge, sempre de novo vai ressurgir não só o comunismo, como nós esperamos e assistimos, senão, e assistimos sobretudo no gramscismo, né? Esse comunismo cultural que tomou conta de todo mundo, de toda a gente, senão que no próprio capitalismo, porque sabemos nós, se o mundo decai com a crise, com a guerra, sempre temos aquelas famílias, aquelas grandes famílias que detêm na mão todo o capital do mundo. Então, segue de certa forma aí vivo também. Mas caminha para a perdição. Quer dizer, a perdição de tudo isto, queridos, não se dá senão com o retorno e a aparição de Jesus em glória e majestade. Só aí é que cairá tudo isso verdadeiramente. Segue o versículo, ainda 8. Os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Veja, os habitantes da terra. Isso faz contrastes com aqueles que estão no céu, que nasceram do céu, que somos nós, e que guardam a fé católica.
a verdadeira fé. Né? Os outros são habitantes da terra, né? São deste mundo, fazem aquela confusão entre o mundo e a contra-igreja. Vejam um contraste como é importante, como é coerente e sábia a palavra de Deus, hein? Os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, ficarão admirados ao ver a besta, pois ela existia, não existe mais, mas reaparecerá. Então, este assombro dos habitantes da terra se dá justamente ao se verem envolvidos nos erros do comunismo, sem sequer terem se dado por conta. Bom, nós não nos damos conta de quanto o capitalismo corroeu a nossa vida cristã, de quanto o modernismo corroeu a nossa vida cristã. Assim, também não nos damos conta de quanto, de fato, é o gramscismo, esse comunismo cultural que... E a gente acha que aquilo é nosso. Acha que aquilo vive aquilo como sendo algo nosso. E se alguém diz, não, mas isso não é de Deus, isso é contra Deus, isso vem... A pessoa até se ofende, até nos xinga, diz, não, como você está dizendo isso? É uma coisa que a gente aprende na aula, aquilo que vem da ciência e da tecnologia, é coisa que aparece na televisão e nas redes sociais. A pessoa se ofende, não, isso é uma coisa que eu... Que coisa, né? Que coisa. Estamos impregnados, né? Impregnados. Ficarão admirados ao ver a besta, pois ela existia, não existe mais, mas reaparecerá. Não devemos aqui deixar de lado aquilo que as próprias palavras dizem, isto é, o próprio anticristo. Aqui está falando da primeira besta. Quando ele aparecer, criará um grande assombro na humanidade. E que participará a seu comando, sob a sua batuta, a grande humanidade participará justamente de tudo isto, vendo-se envolvida na ferida mortal que sofre o comunismo, o capitalismo, vendo-se envolvida na não existência. Eu fico imaginando, por exemplo, queridos, a crise econômica. Quer dizer, e de repente a gente fica sem dinheiro. Está lá no banco, mas não podemos mexer. E daqui a pouquinho, sim, nós podemos mexer, mas para isso nós temos que estar compaginados plenamente com a besta, com o chip, com... Então, dizer, de tudo isso participará cada um, de toda a inteira humanidade. Exceção feita, com certeza, aqueles que conseguirem escapar para refúgio. Mas estes poucos. Então precisamos estar atentos para ver aí também algo que identifica, que nos mostra o próprio anticristo. E diz aí, no versículo 9, aqui é necessária a inteligência que tem discernimento. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Mas aqui é netamente claro. Os 7 montes são as 7 colinas romanas. E a mulher que está sobre ela sentada é a contra-igreja, a falsa igreja de Jorge Mário Bergoglio. Então, a mulher de que se trata não pode ser outra senão aquela que se reveste das aparências da verdadeira religião, da única verdadeira religião, que é a única capaz de adultério. As outras já são adúlteras, como dizia antes, as outras religiões, seitas, pentecostais, evangélicas, tudo quanto é denominação, isso já nasceu na prostituição. Eles já nasceram, criadas pelo homem, já nasceram na prostituição. Esses 7 montes, as 7 colinas romanas identificam claramente de quem se trata esta mulher. Custou para nós católicos, né?
Custou. Para nós católicos custou muito identificar. Jamais poderíamos aceitar. E como de certa forma, sequer ainda aceitamos, porque a verdadeira Igreja Católica, a única, segue em nós, que não nos prostituímos, que guardamos a verdadeira fé, incólume, para entregá-la a Cristo Jesus no seu retorno em glória e majestade. E segue ainda o mesmo versículo, são também 7 reis, dos quais 5 já caíram, um existe, olha aí, podia-se pensar em Bento XVI, ó. E o outro ainda não veio, mas quando vier, deverá permanecer por pouco tempo. Nem tão pouco, hein? Se tratasse de Bergoglio, nem tão pouco. Não sei se já não está igual ou quase quanto o próprio Bento XVI, né? Então, os 7 reis, melhor entender como os grandes conglomerados de nações que se juntam ao anticristo. Sim, esta é a melhor interpretação, como ainda veremos no próximo, na próxima live. Não necessariamente precisando restringir-se a este número matematicamente 7. Mas é um número perfeito. E significa isto sim, dolorosamente para nós, vermos esse significado, significa que realmente a grande parte da humanidade cai sob o anticristo. Né? Para dizer a verdade, toda a terra. Por isso, como digo, não cabe a inferência comum hoje em dia de querer ver aí os pontífices depois do concordato do Latrão, vez que os papas anteriores também devem ser considerados reis, e até mais do que os de hoje. Né? Sim, mais do que os de hoje. Mais do que aqueles depois do concordato. Mormente os que reinavam sobre os estados pontifícios. Então não há razão por que as pessoas teimosas fazem essa interpretação. Olha, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Em se tratando de Apocalipse, não há por que tomar uma interpretação e restringir-se àquela e teimar e bater pé. Muitas vezes as imagens do Apocalipse servem para uma quantidade muito grande de interpretações, e todas elas legítimas e verdadeiras. Né? Todas elas ilações que devem realmente se fazer e estão ali contidas. Ainda que possa haver uma principal, né? Ainda que possa haver uma dominante. Né? Então, o versículo 10, hoje eu quero terminar essa parte. Versículo 10, então, já lemos, né? Mostra a imensa fragilidade das alianças que sustentarão o anticristo. Isso não tenho dúvida. Né? Vejam, queridos, quanto ele está custando a aparecer. Veremos no próximo live quantas vezes a sua agenda foi frustrada. Por causa das forças antagônicas. Apesar de os reis da terra estarem todos dominados por ele, se sujeitando a ele, cada qual ainda quer ser maior do que o outro. E, enfim, né? não está sendo fácil para o anticristo sustentar estas alianças. Aliás, nós temos justamente vendo isto, quanto essas alianças são frágeis e se movem, se faz umas, daqui a pouco se faz outras, daqui a pouco se faz outras, então, por isso tudo não está sendo fácil para o anticristo. E é por isso que nós vemos tanta crise, tanta guerra, tanta perseguição, tanta fome, tanta discórdia, como se nota hoje em dia. Pensem bem na América Latina, naquilo que está acontecendo, na Argentina, voltando ao kirchnerismo, no Chile, a Venezuela, daqui a pouquinho, nós sabemos essa semana o que acontecerá na terça-feira em diante, enfim, né? A crise no Brasil também, né? A crise no Brasil também. Então, verdadeiramente, são características fortes do tempo do anticristo, que já está aí, Versículo 11. A besta que existia
e não existe mais, ela própria o oitavo, e também um dos 7, mas caminha para a perdição. Então, a própria besta é uma destas forças que não encontra estabilidade, não consegue estabilidade o anticristo, não conseguiu ainda. E eu acho aí fantástico, porque para conseguir, ele precisará do apoio, da força, nada mais, nada menos do que da segunda besta, isto é, de Francisco, desta aparência de Igreja Católica, sem a qual ele não chegará. Se ele tentasse fazer algo contraditório, contrário àquilo que está escrito aqui, e por suas próprias forças vencer, ele continuaria no estado em que está, sem sucesso. Sem sucesso. Só alcançará algum sucesso, a primeira besta, só alcançará algum sucesso por causa do auxílio que lhe vem da primeira besta. Fantástico. Da segunda besta. Da segunda besta. Acho fantástico isso. Fantástico. Terrivelmente fantástico. Terrivelmente fantástico. Então, vai procurar sustentação nas aparências da igreja que ainda restarem. Então, ela é a oitava, mas ainda uma das 7, porque veio deste mundo tenebroso, da política falida, da pobre humanidade sem Deus. Ela é uma das 7. Que coisa, hein? Ainda é isso mesmo, isso mesmo. Ela continua sendo, ele continua tendo o número 7, isto é, dessas reuniões, desses conglomerados mundanos que estão tentando alçar a ele, mas de certa forma será o oitavo, porque deverá, de alguma forma, ser superior, vou dizer de forma mais correta, não substituir, com certeza não, mas ser superior a Francisco. Ser superior à segunda besta. Ser superior a Francisco, sentar-se ele no trono e pôr a coroa, cadeira gestatória, superior a todas as religiões, é a oitava. Superior a todas as. Ele é a 7ª no mundo, 8ª na religião. É isso mesmo. Delucidado o mistério. Delucidamos este mistério. Fantástico, fantástico. Segue ainda, os 10 chifres que vistes são 10 reis que ainda não receberam um reino, porque devem ser reis desses conglomerados que ainda não estão sobre a terra. Até que ponto um dia estarão, é difícil de dizer, viu? Quer dizer, imaginem o anticristo estabelecido sobre toda a terra, coordenando o seu serviço através de 10, 12, sei lá, alguns reis, né, que são regionais de certas partes do mundo, né, assim, para conseguir o seu império. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam um reino. Eles, porém, receberão autoridade como reis por 1 hora apenas, juntamente com a... Veja, por 1 hora. É fantástico, fantástico. Né? Então, vejam aqui o número 10, mas não é um número fechado. E veremos no próximo domingo tudo o que isso significa. Refere-se aos conglomerados de nações. Não receberam um reino porque não se efetiva jamais o ajuntamento das nações sobre uma só. Pense na pátria grande aqui latino-americana. Não se efetiva nunca, não se efetiva. Mas, sobretudo, pode-se pensar nas 13 grandes famílias Illuminatis, os grandes maçons e sionistas. Essa é uma outra vertente de aplicação, onde há tensões entre eles, onde há ainda, apesar de estarem todos sob o anticristo e querendo o mesmo objetivo, mas há tensões ainda entre eles mesmos. Então, jamais alcança. Essa 1 hora, hein? Essa 1 hora é fantástico. Quer dizer, na contagem canônica são 3 horas.
É uma hora canônica, diríamos. Né? Na contagem canônica seriam 3 horas. Mas, de qualquer forma, mostra a brevidade do aparente sucesso do plano maligno. Não vai durar mais do que 1 hora. Né? Porque aí podemos contar por certo que toda a maquinação não dará certo por quase nenhum tempo. Olha que frágil será o sucesso. Vai fazer grande estrago. Não se ufanem, hein? Vai fazer grande estrago. Mas já está fazendo, a gente vê. E quanta opressão, e quanta miséria, e quanta escravidão de almas. Pensa no perigo das almas. Quantas pelo gramscismo, pela teologia da libertação, na contra-igreja, quantos se perdem, quantas almas estão perdidas. Né? Quantas. Então, mas assim, a reunião dos poderes será algo realmente breve. Imagina se ele for apresentado como nós pensamos no ano que vem, no primeiro semestre. Não é que ele já vai chegar lá sentando no trono de Pedro, não. Ele vai receber os apartamentos pontifícios para organizar o seu serviço, até que ele organize isso tudo. Né? Tem que conseguir algum sucesso, digamos, restabelecendo algum equilíbrio econômico no mundo, alguma paz entre as nações em guerra, e dizer, para fazer a sua ascensão entre as religiões também, tá? A reunião dos grandes líderes religiosos em torno a ele, e tudo isso levará um bom tempo. Eu tenho dito que 1 ano, pouco mais talvez, será de vermos o anticristo com toda a sua fúria, né? com o máximo de sucesso que ele obterá. 1 ano, qualquer coisa a mais, será o tempo em que ele obterá o seu maior sucesso. Até lá. Por 1 hora apenas, juntamente com a besta. Os reis da terra terão sucesso por 1 hora apenas, juntamente com o anticristo. Tais reis têm um só desígnio. Vejam. Entregar seu poder e autoridade à besta. Queridos, isto já é assim hoje. Os grandes deste mundo, e em todas as áreas, até o nosso Neymarzinho, mas que coisa mais idiota. Não, que coisa mais idiota. Até o nosso Neymarzinho, pobre e infeliz, que não conseguiu o sucesso que pensava que obteria na Europa. Mas até ele e todos esses governadores, chefes de Estado e grandes empresários e toda esta gente que já está trabalhando em uníssono com o anticristo. Né? Todo esse movimento de comunicação, todo esse movimento, a farmácia, a economia, tudo isso está junto, está com um único grande objetivo. E não conseguiram ainda, hein? Só conseguirão depois com essa contra-igreja. Que coisa fantástica. Mas já estão se movendo. Queridos, eles vibram de intensa alegria quando eles pensam que vai se instaurar isso. Vibram de intensa alegria. É contra essa gente que nós estamos lutando. Né? Eles precisam acabar conosco para conseguir o seu sucesso. Né? E como não conseguirão acabar conosco, seu sucesso não passará de 1 hora. Farão guerra contra o Cordeiro. Já estão fazendo. Farão guerra contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E com ele vencerão também os chamados, os escolhidos, os fiéis. Nós
é que realmente devemos vencer com ele. Impressiona o fato da união se fazer justamente para entregar-se à besta. Isso é uma coisa impressionante. Eles estão fazendo isso contentíssimos, eu já disse. Realmente acredito que sob a besta encontrarão o paraíso desejado. Leia do engano. Pense nas grandes famílias. Como elas vibram, como elas... Lê do engano. Lê do engano. Aqui está todo o escopo deles, do anticristo. Tirar qualquer lembrança de Jesus da face da terra. E acabar com todos os seus seguidores. Não esqueçam. Tá? Aquilo que víamos na missa hoje de manhã. Está sendo uma luta espiritual. O que eles querem acabar é com Deus, com qualquer lembrança de Deus, com o nome de Jesus e qualquer lembrança dela, e com aqueles que, teimosamente como nós, quiserem ainda permanecer fiéis. Né? Fiéis. Estão vendo? Estão vendo? Vamos agora ao capítulo 19. Ao capítulo 19. No capítulo 19 e 20, nós temos aí descrito aquilo que recebe o título aí na Bíblia de Jerusalém como combate escatológico. É o primeiro e o segundo combate escatológico. Figuram exatamente o nosso tempo e aquilo que está acontecendo. Nós estamos aí, neste tremendo combate escatológico. O primeiro combate escatológico descreve o extermínio das nações gentílicas. E trata, no seu versículo 19, da guerra entre dois grandes exércitos. Vejamos aí, ó. Vi então a besta, versículo 19, é 19. Vi então a besta reunida com os reis da terra e seus exércitos para guerrear contra o cavaleiro e seu exército. Esse é o combate escatológico, que é a luta, o enfrentamento entre esses dois grandes exércitos, o de Deus e o do demônio, o de Lúcifer. Esse é o primeiro combate escatológico. As nações, todas elas, sob o comando do anticristo, a primeira besta, se lançando contra este pequeno resto, que já está quase vencido. Né? Quando nós olhamos a Igreja Católica e aquilo que restou dela, diríamos que o exército de Deus perde fragorosamente. Né? Está quase vencido. De fato, o que nós assistimos nesta contra-igreja é um horror. Pensem neste sínodo pan-amazônico, e que não se resume, absolutamente não se resume à Amazônia ou aquelas 3 semanas passadas em Roma, mas que foi agora para as dioceses, para as paróquias, e está invadindo. Né? Que ridículo nós vermos aí em tantos lugares, uma filha em Lima, em tantos outros lugares, cantando na missa, enfim, o hino a Pachamama. Que horror, que horror. Então nós vemos realmente esse grande combate. A besta, porém, foi capturada juntamente com o falso profeta. Ó, as duas bestas, a primeira e a segunda. O qual, em presença da besta, tinha realizado sinais com que seduzira os que haviam recebido a marca da besta e adorado a sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Então, o que nós vimos é isso aí.
é a prisão da besta e do falso profeta. De novo aqui sobressai o papel do falso profeta. O fato de ele estar na presença da besta, isso é da primeira, né? O fato de ele estar, Francisco está na presença da besta. Nós já dizíamos isto. Nem só porque lá no Vaticano estão os seus agentes e seus asseclas, né? Lá todos eles, em tudo quanto é departamento romano, né? Em todas essas todas essas forças anti-igreja que estão lá, senão pelo fato dele estar já com toda a agenda do anticristo nas mãos e tratando de cumpri-la. Então, a prisão da besta e do falso profeta. Claro, isso não se dará nem hoje nem amanhã. Tá? Bem, ainda nem conhecemos o anticristo. Isto realmente é só para o fim do grande combate escatológico. O fim do grande combate escatológico é os 3 dias de trevas, não antes. Até lá, vejam, tem agora um grande período, tá, de 2 anos e meio, onde o anticristo é apresentado, começa o seu trabalho, obtém algum sucesso, vai aperfeiçoando a sua rede de escravização da humanidade, do mundo, então até apresentar-se e até receber o culto luciferiano, que isso é importante. Até ele receber o culto luciferiano, ser aclamado como Deus, e sentar-se no trono e ser louvado, adorado pela terra inteira, né? Como aquele que viu, né, na Praça de São Pedro, aquela multidão de mitras, né? Padres, bispos e padres, e fiéis e religiosos e religiosas entrando Vaticano adentro para prestar homenagem, culto ao anticristo. Né? Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Então, mas antes disso, né, tem que se dar um bom tempo. Né? E como isso nunca vai chegar à perfeição, dizer, eles vão estar ainda trabalhando isto quando se der os 3 dias de trevas. Né? Nós fazíamos uma prospecção disto para novembro de 2023. Né? Tudo dependendo de quando o anticristo for apresentado. Sempre é condicional. Não sabemos nada. Confessamos a nossa pobreza e ignorância. Se de fato ele for apresentado ainda no primeiro semestre do ano que vem, então contamos dali em diante 1260 dias. Né? Mas aqui acho fantástico realmente o fim das bestas apocalípticas. Né? Bergoglio e o anticristo descem em corpo, vivos, ao lago de fogo. Como é que diz aqui? Ambos foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. É por isso que eu digo com toda tranquilidade. E agora, geologicamente, nós temos recebido certas confirmações que ali debaixo do Vaticano se esconde um grande vulcão. Aquilo tudo vai se abrir a terra, vai engolir aquilo tudo, com todos os seus habitantes. Né? Vai engolir. Lá dentro vai estar ainda Bergoglio e o anticristo, e vão lago de fogo adentro. Né? Vão lago de fogo adentro. Que coisa, hein? Podemos prever tranquilamente o destino de Roma, do Vaticano. Ali embaixo vai se abrir, vai ter um grande vulcão que vai engolir a tudo, Né? Barbaridade. Né?
Os outros foram mortos pela espada. Isso já aconteceu, né? Foram. Antes ainda dos dois. Né? Os outros foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro. A palavra de Deus. Né? E as aves todas se fartaram com suas carnes. Ah, claro, com certeza. Uma grande mortandade sobre a face da terra. Já disse isto, apenas repito, né? 1/3 da humanidade, isto é, 2,5 bilhões, coisa parecida, perecerão até a queda do primeiro astro. A queda, né? E com a queda do primeiro astro, 2,5 bilhões. Outros 2,5 bilhões até os 3 dias de trevas. Né? Outro 1/3 da humanidade até os dias de trevas. Né? Por isso, com certeza, os cadáveres estarão aí. Mas imagina isso tudo em tão pouco tempo, queridos. Olha, deixe-me dizer a vocês, isso aí se dará em 2 anos. Pouco mais ou menos, né? Em 2 anos. Imagina, cerca de 5 milhões de seres humanos mortos. Nem todos os caixões do FEMA vão dar conta de tudo isso. Ai, que horror. Nem todos os caixões do FEMA que estão lá vão dar conta de não vão dar conta. Então, as aves todas se fartaram com suas carnes. Vejamos ainda então o segundo combate escatológico, Apocalipse 20, 7. Olha aí. Quando se completarem os 1000 anos. Isso aqui, não vou falar muito porque o tempo já urge, mas só afirmar para vocês isso, os 1000 anos já se encerraram. Os 1000 anos de que trata Apocalipse 20 é o milênio cristão católico que se dá desde a conversão de Clovis, o Franco, até a queda da França, justamente, em 1789, com a Revolução Francesa. Este é o milênio de que trata Apocalipse 20. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. É o que fez a Revolução Francesa e, como digo sempre, a criação do Estado norte-americano. E sairá para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Está quebrando tudo, pô. Estão vendo? Como é? Repita. O espírito, A Grace está quebrando tudo. ou os 2 espíritos, isto é, o espírito do capitalismo, que criou os Estados Unidos da América do Norte, Eu vou chamar e o espírito do comunismo, que é o que fez a Revolução Francesa. Esses 2 são Gog e Magog, que com o seu espírito invadiram toda a face da terra e levaram a uma grande revolta contra Deus. Como é o nome do teu pai? Deu para entender? Aqui, não disse que é a O Grace demônio é solto. quebrando tudo. Né, dona Grace? Em 1776, 1776, com a criação do Estado norte-americano, e 1789, com a Revolução Francesa, o demônio é solto, e Gog e Magog saem para conquistar o mundo e subjugá-lo aos pés do anticristo. Querem saber o que é Gog e Magog? Já está aí. Já está aí. Esses 2 espíritos. Barbaridade. Gog e Magog. Nasceram juntos. Pertinho do outro. 1776, Paulo, sai daí. 789. Vai te Bem pertinho um do outro. Sai Gog daí, e Magog. Sai daí. Já estão aí. Desde a criação do Estado norte-americano e desde a Revolução Francesa conquistando a terra. Deixa eu ler de novo. Paulo, sai daí. Quando se completarem os 1000 anos, aqui, ó. Satanás será solto de sua Paulo! prisão. Amor, escuta o maninho, não fala. A Grace está aí Tá, dentro. não, não tá. matando, Não tá, amor. Não, matando amor. as coisas, vai te matar. Amor, escuta o maninho, escuta. Então, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e subirá para seduzir as nações. Dos 4 cantos da terra, Gog e Magog.
reunindo-as para o combate. Seu número é como a areia do mar. Né? Toma toda a humanidade. Nós fomos tomados, queridos. Nós temos mentalidade comunista e capitalista. Nós temos essa mentalidade. Modernista. Nós estamos tentando fugir disso agora. Depois de velho. Tomamos consciência e estamos tentando fugir de Gog e Magog. Mas até então estávamos lutando contra Deus. Né? E contra o seu Cristo, rebelando com a nossa vida, né? Para que não... Que coisa. Oi, diabólica. Subiram sobre a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Olha, do mundo, vem do mundo, isto é, da criação do capitalismo e do modernismo, sobe a superfície da terra, lá onde está a religião. A terra é a religião, a única verdadeira religião. Sobem a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos. Pense no Vaticano II. Pense no Vaticano II. E olha o que ela fez. Olha o que ela fez. A cidade amada é Vaticano, é Roma. A cidade amada não é Jerusalém, é Vaticano. É o Vaticano. A cidade amada é o Vaticano. É Roma. A cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e os devorou. Trata-se aqui, evidentemente, do astro. Trata-se aqui, evidentemente, do astro. E podemos pensar que é dos dois astros. Do astro nas duas etapas. Aquele que se choca sobre a face da terra e aquele que ameaça, né, provoca tudo aquilo que vai provocar, e grande mortandade, mas não consumirá a terra. Senão consumiria, se batesse, consumiria. Né? Então, esses dois grandes eventos, desaparecem todos os inimigos de Deus e da igreja. Restarão somente os amigos. Não serão poucos, hein? Quer dizer, 2,5 bilhões. É um bom número ainda. O diabo que os seduzira, agora é que vai falar de Lúcifer. Mas os três vão juntos, ao mesmo tempo. Né? O diabo que os seduzira foi então lançado no lago de fogo e de enxofre, onde já se achavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Queridos, aqui está o destino de todos eles. De Lúcifer, da primeira besta, o anticristo, e da segunda, o falso profeta, Jorge Mário Bergoglio. Já sabemos dizer, que coisa arrepiante poder dizer o nome, né? Que coisa arrepiante poder dizer Jorge Mário Bergoglio, a segunda besta. Logo diremos também o da primeira. O de Lúcifer já sabemos há tanto tempo. De Lúcifer, já chamamos ele pelo seu nome há tanto tempo. Então, é o segundo combate escatológico. Deles sairão vitoriosos aqueles que, por isso eu digo, depois dos 3 dias de trevas, todos aqueles que estiverem sob a face da terra, e é 1/3, né? Contando hoje, diríamos 2,5 bilhões, coisa um pouco mais ou menos, né? Menos não, mas um pouco mais talvez. Então, todos estes vão para o céu. O demônio já foi lançado, não haverá mais pecado. O demônio já foi lançado ao lago de fogo. Ele lá ao encontro das duas bestas. Né? Então, sim, já teremos aí o paraíso, como eu gosto de dizer, no curso da semana de Daniel que está aí. Né? Já teremos aí, de fato, o paraíso. Voltaremos ao paraíso.
naquele tempo onde Adão e Eva não pecavam. Não tem mais pecado. Vida simples, 45 dias, né? De vida simples, modéstia, de reconstrução, sobretudo espiritual, evangelização muita, porque muitos dos que estão aí, imagina, nós somos um punhado, muitos daqueles 2 bilhões e tanto não saberão do que foram atingidos, porque teremos que explicar-lhes e evangelizá-los. Né? Muito trabalho, muita evangelização, muita oração naqueles 45 dias, mas não mais pecado. Paraíso terrestre. Agora teremos o nosso paraíso. Né? Que coisa, né? Depois é o céu. Então, o que eu acho importante é, de fato, já guardarmos algumas características do anticristo, vendo aquilo que vai acontecer, para podermos identificá-lo súbito. E isso eu acho muito importante. A gente poder identificar o anticristo assim que ele aparecer. Isso eu acho sumamente importante. Nós sejamos capazes de dizer o anticristo assim que ele aparecer aí à nossa frente. Não ficarmos enganados qualquer tempo, porque todo o tempo enganado sobre o anticristo é perigo de salvação eterna das almas. Perigo de já é um perigo estar sob a segunda besta, já é um perigo de salvação eterna, assim, assombroso estar com o mergulho. Mas eu pense nesses nossos irmãos bispos, padres, fiéis, que estão fechados e lá com Jorge Mário Bergoglio, a segunda besta. Imagina que como a gente vê que eles estão perdidos. A gente vê que eles estão indo para o inferno. Agora, imagina sobre o anticristo. Deus nos livre, que tenhamos capacidade de logo identificá-lo. Claro que o melhor seria, estando de posse de todos esses dados apocalípticos, estando de posse de tudo isso que nós temos refletido, o melhor seria que nós conseguíssemos já nos recolher ao nosso refúgio e não ver nada disso acontecer nem passar, não olhar para trás, não ver nada disso acontecer, crer simplesmente nas Sagradas Escrituras e esperar em vida de oração, de simplicidade, de pobreza, de humildade, esperar a vitória do Senhor. Isso que é para isso que vos convida. Não, nem Emmanuel Macron, nem nada, nenhum destes é o anticristo. Semana que vem, no domingo, teremos isso mais claro. Mas eles vão para o inferno? Quanto de fato eles não podem ser o anticristo. Agora convido todos a virem rezar conosco completas. Ai, pai. Deus, in adiutorium meu intende. Dominum tuum mi festina. Glória Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Aleluia. Ilumine o Divino Espírito Santo nossa consciência, para que conheçamos os pecados,
assim como nós temos cometido diante dos olhos de Deus. Ó meu Jesus, crucificado por minha culpa, estou muito arrependido de ter feito pecado, pois ofendi a vós que sois tão bom, e mereci ser castigado neste mundo e no outro. Mas perdoai-me, Senhor, eu não quero mais pecar. Amém. Miseriatur nostro, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat-nos ad vitam aeterna. Amém. Che lucis ante terminum rerum creatur possibus, ut solita clemencia, sis prestum latum custodiam. Te corda nostra somnienta, te persopone sensianta, tuam per sempre gloriam, vicinam tutti continanta. Vitam salubem tribue, nostrum calore refice, tetrum noctis caligine, tua purus strete claritas. Presta Pater omnipotentia, per Iesu Christum Dominum, qui eterno e perpetuum, regna cum Santo Spiritu. Amém. Não temerás terror algum durante a noite. O Senhor te cobrirá com suas asas. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e Vive à sombra do Senhor Onipotente. Diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra. Ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com o seu escudo e suas armas defender-te. Não temerás terror durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia. Nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta ao meio-dia. Podem cair muitos milhares a teu lado, podem cair até 10.000 à tua direita, nenhuma hora de chegar perto de ti. Os teus olhos haverão de contemplar o castigo infligido aos pecadores. Pois fizeste no Senhor o teu refúgio, e no Altíssimo encontraste o teu abrigo. Nenhuma hora de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta. Pois o Senhor deu ordem a seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Haverão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se ferir em alguma pedra. Passarás por sobre cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras. Porque a mim se confiou hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome lhe conhece. Ao invocar-me, te ouvi e atendê-lo, e a seu lado estarei em suas dores. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo, conceder-lhe vida longa e dias plenos, e vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não temerás terror algum durante a noite, o Senhor te cobrirá com suas asas. Verão a sua face e o seu nome estará sobre suas frontes. Não haverá mais noite, não se precisará mais da luz da lâmpada nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles e eles reinarão para toda a eternidade. Manus tuas Domini. Comendo Espírito meu, In manus Suas tuas Domini comendo Espírito meu, redimitte-nos Domine Deus Veritatis. comendo Espírito meu, Glória ao Pai, do Filho e do Espírito Santo. in manus tuas Domini comendo Espírito meu, Salva-nos, Dom vigilantes, Custódio dos doentes, fortificamos com Cristo e requestamos em parte. Nunca dimite servo tuum Domine, segundo o verbo tuum in parte.
Cuia viderum teoclei mei, salutare in tu. Quod parasti antefactum hominem populorum. Domina de revelazione gentium, et gloriam plenes tu Israel. Glória Patri, Filho e Espírito Santo. Sicut erat in principio, nunc et semper, in saecula saeculorum. Amém. Salve-nos, Domine vigilantes, custódio dos doentes, ut vigilemos com Cristo, e requescamos em parte. Oremos. Depois de celebrarmos neste dia a ressurreição do vosso Filho, nós nos pedimos humildemente, Senhor, que descansemos seguros em vossa paz e despertemos alegres para cantar o vosso louvor, per Cristo, Domino nostro. Amém. Nunc inquietum, fine perfectum, conceda nobis, Dominus omnipotens. Amém. Ó Mãe do Redentor, do céu a porta, ao povo que caiu, socorre e exorta, pois busca libertar-se de gente pura, nascendo o Criador da criatura, tem piedade a nós, Deus suave, o anjo saudando com o seu ave. Em honra de Nossa Senhora do Carmo, Ave Maria, graça abundante tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Ave Maria, graça abundante tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Ave Maria, graça abundante tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Santo anjo Do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumine. Amém. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamos, exules Filii Eve, a te suspiramos, gementes et flentes, in lacrimarum vale. Ea ego, advocata nostra, illos tuos, misericordias oculos, a nos converte. Et Jesus, benedictus fructus ventris sui, nobis post exilio ostende. Amen. Opia, Aurubis, Virgo Maria. Utile Christian, Sagramos Canis Christi. Deixa. Mas que barbaridade! Coitado do padre. ai, ele me prendeu lá fora. Pegou esse mais meu. Ah, mas eu tenho Então vejamos amanhã a missa, São Carlos Borromeu, também no ofício, mesmo São Carlos Borromeu, a missa estatuíta 19. Digo eu e vocês, memento Domini Davide et hominis mansuetudines eius. Estatuíta, missa estatuíta. 5, festa não. 8, 9, 9. Achei. Memento Domini. Sim, Memento Domini Davide et hominis mansuetudines eius.
graduale, non est inventus civilis ibi, qui conservaret legem excelsi. Non est inventus civilis ibi, qui conservaret legem excelsi. Tu és sacerdus in eterno, secundo ordinem Melquisedeca. Aleluia. Tu és sacerdus in eterno, secundum ordinem Melquisedeca. Aleluia. Voltamos amanhã, 10 para as 5, com as primeiras orações. A missa cerca de 15 para as 7. Sigamos o nosso esforço. Por favor, essa semana, preciso do depósito na minha conta. Ela está na descrição do vídeo. Temos que comprar o nosso refúgio. Temos que lá nos recolher para deixar que esse mundo viva o seu destino e nós possamos aguardar a Deus. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva